A regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população pobre também está prevista. Um dos maiores problemas levantados pelo governo federal é a falta da regularização fundiária. Sem o documento de propriedade do terreno, a escritura pública, o morador não consegue o alvará para a construção, fica sem acesso às linhas de crédito para financiamento da construção, entre outros benefícios que poderia ter acesso com a regularização fundiária. Diante desse problema, o governo criou o Ministério das Cidades. A luta de intelectuais, lideranças sociais, pesquisadores, ONGs, ligadas ao movimento urbano foi decisivo para a criação do Ministério das Cidades. Hoje esse órgão trabalha para apoiar os municípios a superar os principais problemas do setor de habitação, saneamento básico, transportes públicos, trânsito e a ocupação do solo urbano. A complexidade para a realização do plano diretor levou a maioria dos municípios a não conseguirem cumprir o prazo. Desse modo, o foco do Ministério está também na capacitação de gestores públicos, visando a implementação da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e desenvolver ações de apoio ao setor público, municipal e estadual. Plano diretor. De acordo com a própria lei, é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, obrigatório para municípios com mais de 20 mil habitantes ou conurbados, integrantes de área de especial interesse turístico ou área em que haja atividades com significativo impacto ambiental, que queiram utilizar de parcelamento, edificação ou utilização compulsória de imóveis. Região e regionalização. Evolução e organização do espaço no Brasil primário exportador. Divisão do Brasil em 2 governos. Evolução e organização do espaço do Brasil primário. Então aí você pausa o seu vídeo aí e vê o mapa. Prezado estudante, através da análise do mapa acima, você pode perceber que o território brasileiro praticamente triplicou durante a União Ibérica, 1580 a 1640, quando os portugueses avançaram além da linha de Tordesilhas, que dividia as possessões portuguesas e espanholas. O avanço além da linha do trabalho possibilitou a ocupação efetiva do território em nome da coroa portuguesa, que, durante o período da União Ibérica, era exercido pela mesma pessoa. Era um só rei e 2 reinos. Dom Filipe II de Espanha reinava na Espanha desde 1556 e passou a reinar também em Portugal a partir de 1580, com o nome real de Dom Filipe I. A sucessão de Dom Filipe durará por 3 reinados até que, em 1640, foi restaurada a independência do Reino de Portugal, quando ascendeu ao trono português a Casa de Bragança. Toda a ocupação realizada pelos brasileiros durante o reinado filipiano em Portugal foi a base para garantir a posse do território utilizado o dispositivo do uti possidetis. Uti possidetis ou uti possidentis iuris é um princípio de direito internacional segundo o qual os que de fato ocupam o território possuem direito sobre eles. Povoamento do século XVII e XVIII. Durante o século XVII, a economia açucareira se desenvolveu e passou a ocupar maiores áreas, ao mesmo tempo em que desenvolveu-se a pecuária como atividade complementar. No final do século, temos as primeiras ocorrências de ouro. Nos séculos 17 e 18, ocorreu um maior povoamento no interior, com as bandeiras, a mineração, a penetração pelo Vale do Rio Amazonas e a expansão do Vale do São Francisco e no sertão do Nordeste. Mas a maior parte da população continuou próxima ao litoral, ocorrendo de fato a formação de ilhas de povoamento no interior. Algumas ilhas
duraram pouco tempo, esvaziando-se em função do esgotamento das jazidas de ouro e diamantes na região das Minas Gerais. Ao analisarmos o povoamento no século XVII, percebemos que o território brasileiro pouco mudou em relação ao território do século XIX. Porém, as atividades econômicas tornaram-se mais diversificadas. Destaca-se a ocupação do interior do território, principalmente com a mineração e a presença da pecuária no sul do país, neste caso para a produção de carne, e ao mesmo tempo abastecendo a região sudeste. Bandeirantismo ocorreu basicamente no século XVIII e foi motivada pela busca de metais preciosos e, sobretudo, pela caça de indígenas para serem vendidos como escravos. Movimento de penetração para o interior com origem principalmente em São Paulo e contribuiu para a expansão dos domínios territoriais portugueses no continente. As bandeiras adentravam ao território com diversas finalidades. Bandeiras de apresamento, capturar indígenas para o trabalho na lavoura como escravos durante o domínio espanhol. Houve falta de mão de obra devido à interrupção do tráfico de escravos. Os holandeses ocuparam diversas colônias portuguesas, entre elas o Brasil e possessões na África. O tráfico de escravos para o Brasil foi direcionado para a região sob domínio holandês. Bandeiras de monções visavam abastecer os núcleos de ocupação do interior do território. É intitulado Bandeiras de Monções devido utilizar os rios como vias de acesso, e isso ocorria durante o período das cheias. Bandeiras oficiais ou entradas eram expedições organizadas pelo governo em busca de conhecer o território e encontrar as sonhadas riquezas minerais da colônia. Atenção! É muito comum a banca examinadora associar o crescimento demográfico às bandeiras. Porém, segundo William Vicentini, do ponto de vista do povoamento, o bandeirantismo foi uma atividade despovoadora, pois exterminaram um enorme número de índios que não queriam virar escravos, porém serviu de base para o conhecimento sobre as terras interioranas, que foram importantes para a penetração posterior rumo ao oeste. Então, o bandeirantismo ocorreu basicamente no século XVIII e foi motivada pela busca de metais preciosos e, sobretudo, pela caça de indígenas para serem vendidos como escravos. Movimento de penetração para o interior com origem principalmente em São Paulo e contribuiu para a expansão dos domínios territoriais portugueses no continente. As bandeiras adentravam ao território com diversas finalidades. Bandeiras de apresamentos, diversos tipos de bandeiras, finalidades. Capturar indígenas para o trabalho na lavoura como escravos. Durante o domínio espanhol, houve falta de mão de obra devido à interrupção do tráfico de escravos. Os holandeses ocuparam diversas colônias portuguesas, entre elas o Brasil, e possessões na África. O tráfico de escravos para o Brasil foi direcionado para a região sob domínio holandês. Bandeira de monções visavam abastecer os núcleos de ocupação do interior do território. É intitulado Bandeiras de Monções devido a utilizar os rios como vias de acesso, e isso ocorria durante o período das cheias. Bandeiras de monções visavam abastecer os núcleos de ocupação, com pessoas, do interior do território. Bandeiras oficiais ou entradas eram expedições organizadas pelo governo em busca de conhecer o território e encontrar as sonhadas riquezas minerais da colônia. Atenção, é muito comum a banca examinadora associar o crescimento demográfico a bandeiras, porém, segundo William Vicentini, do ponto de vista do povoamento, o bandeirantismo foi uma atividade despovoadora, pois exterminaram um enorme número de índios que não queriam virar escravos, porém serviu de base para o conhecimento sobre as terras interioranas, que foram importantes para a penetração posterior rumo ao oeste. Povoamento nos séculos XIX e XX. As áreas localizadas ao sul do Trópico de Capricórnio tornaram-se efetivamente povoadas
a partir do século XIX, com a chamada colonização moderna, feita por imigrantes, especialmente colonos alemães, italianos e eslavos. A imigração do Brasil teve início em 1530, com a chegada dos colonos portugueses, que vieram para cá com o objetivo de dar início ao plantio da cana-de-açúcar. Durante todo o período colonial e monárquico, a imigração portuguesa foi a mais expressiva. Nas primeiras décadas do século XIX, imigrantes de outros países, principalmente europeus, vieram para o Brasil em busca de melhores oportunidades de trabalho, compravam terras e começaram a plantar para sobreviver e também vender em pequenas quantidades. Aqueles que tinham profissões, artesãos, sapateiros, alfaiates, etc., na terra natal, abriam pequenos negócios por aqui. No começo da década de 1820, muitos imigrantes suíços, primeiros imigrantes não portugueses, se estabeleceram na cidade de Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro. Nesse mesmo período, os alemães começaram a chegar a Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Estes imigrantes passaram a trabalhar em atividades ligadas à agricultura e pecuária. Já os italianos, que vieram em grande quantidade para o Brasil, foram para a cidade de São Paulo trabalhar no comércio ou na indústria. Outro caminho tomado por eles foi o interior do estado de São Paulo, para trabalharem na lavoura de café, que estava começando a ganhar fôlego em meados do século XIX. Já os japoneses começaram a chegar ao Brasil em 1908. Grande parte desses imigrantes foi trabalhar na lavoura de café do interior paulista, assim como os italianos. Aí está aí uma foto da imigração alemã. Uma foto da imigração italiana. E uma foto da imigração japonesa a partir de 1908, século XX. Bairro da Liberdade, localizado no oeste de São Paulo. Frentes pioneiras. A principal atividade econômica que serviu de base a esse pioneirismo foi a cultura do café, por causa do aumento das exportações, do crédito bancário facilitado para as novas plantações e do esgotamento dos solos de algumas áreas. O café originou uma verdadeira marcha. Este percurso ficou conhecido como Marcha do Café e criou uma série de novas cidades em áreas até então pouco povoadas. Existia uma preocupação do governo em ocupar o interior e ampliar a presença nessa porção do território, para melhor gerir o território a partir da década de 40. Século passado, o governo federal, o qual era liderado por Getúlio Vargas, iniciou uma intervenção na administração do território, com a criação dos territórios federais. Esse tipo de intervenção na gestão territorial só teve fim com o advento da Constituição de 1988, quando os últimos territórios foram incorporados ou elevados à condição de estados. A partir de 1940, teve início o movimento de ocupação do Brasil Central, do chamado Centro-Oeste, no início favorecido pela Estrada de Ferro Noroeste, que chegou até Corumbá com a construção de Brasília, 1956-1960, e de estradas ligando essa cidade a outras. O crescimento populacional tornou-se mais intenso nessa região. Posteriormente, a partir dos anos 70, houve novo impulso na ocupação do Brasil Central por causa do aproveitamento agrícola das áreas de cerrado com o cultivo da soja e a criação de gado.